Tudo começa quando Renata vai até a sala de Gonçalo e entrega sua carta de demissão da empresa, mas ele fala que não pode permitir isso, e conta que Matias não vai misturar as coisas pessoais com as profissionais, e diz que ela conquistou aquele cargo com muito trabalho. Mas Renata fala que não vai se sentir bem, e que eles não podem mais confiar nela, e agradece a Gonçalo por tudo, e garante que ele sempre será seu pai, e então vai embora deixando Gonçalo sem reação. Enquanto isso, Regina pergunta para Antônio por que ele não contou sobre a tragédia que passou com sua família, e ele responde que sempre admirou a força dela, e que nunca se colocou em lugar de vítima. E então Regina fica emocionada e diz que acabou de conhecer um Antônio que nunca imaginou, e que gosta muito disso. E ele fala que ela é sua inspiração. Na empresa, Gonçalo e Honório conversam sobre a demissão de Renata. E Honório fala que todos sabem que Renata é a queridinha dele, e que essa decisão vai doer muito, mas dá a ideia dela voltar em alguns meses quando a poeira baixar. Então Gonçalo acha a ideia boa, e pede para o cunhado se aproximar de Renata para saber o que ela pretende fazer. Honório conta que ela vai ficar com Adriana, e que elas são muito amigas, e que a mãe dela é sua ex-namorada, e então tem certeza que Renata vai ficar bem. Honório fala que precisa contar uma coisa para o cunhado, mas já adianta que ele vai ficar furioso. E nisso Matias chega perguntando o que o pai quer, e então ele mostra a carta de renúncia de Renata, e Matias fica chocado. Adriana fala para Renata que ela está se precipitando nessa decisão, mas Renata fala que aquela empresa e a casa são dos Monterrúbios, e que é ela quem deve sair, e então Adriana fala que vai com ela, mas Renata não deixa e fala que ela precisa desse emprego. E Adriana pede para ela prometer que as duas continuarão sendo amigas, e Renata garante que sim. De volta à sala, Honório fala que seria uma boa opção que Renata volte em alguns meses, e Matias fala que ela é muito talentosa, mas depois do que passou não vai opinar sobre a saída dela. E Honório fala que vai conversar com ela para saber o que acha. E então Matias sai da sala. Gonçalo fala que o cunhado conhece bem, e que ama Matias, mas que Renata também é muito especial. E então fala que todos os seus planos para ver eles casados foi por água abaixo. Na instituição, Constança conta para José que Antônio perdeu sua esposa e filha em um acidente de avião. E então ele fala que a história dele se parece muito com a de Regina, e que talvez por isso os dois tenham uma conexão. E Constança concorda. Por outro lado, Antônio está contando para Regina como ficou após a perda de sua família, e fala que por muito tempo teve esperanças de que as encontrariam, mas depois entendeu que isso não aconteceria, porque seus corpos nunca foram encontrados. E então diz que entrou em uma depressão profunda e que demorou um tempo para se recuperar. E então Regina fala que agora entende ele melhor. E Antônio diz que ela é sua inspiração de vida e que quer viver com ela para sempre. Renata está arrumando suas coisas para ir embora, quando recebe uma ligação de Jerônimo e conta que se demitiu. E ele fala que ela não deveria fazer isso, mas ela diz que já decidiu. E então ele pergunta se ela está arrependida de ter se apaixonado por ele, mas Renata garante que não, e fala que vai ligar para ele quando chegar na casa de Adriana. No clube, Serena fica chocada com a ideia de Roberta jogar a paternidade de seu filho para Matias, e fala que sua mãe jamais diria uma coisa dessas, mas que Josefina não tem limites, e pergunta se as duas realmente são filhas dela, e Roberta garante que sim, e que sua mãe só quer o bem delas, mas Serena diz que dela tudo bem, mas que de Renata não.
porque sempre tratou ela muito mal, e diz que não ficaria surpresa se soubesse que as duas são adotadas. De volta à empresa, Honório fala para Gonçalo que precisa contar para ele o que descobriu, e então diz que já sabe quem são os culpados pelas fotos de Renata na festa. Então Gonçalo quer saber quem é, e Honório diz que o primeiro é Diego, e que a outra pessoa é ninguém menos que sua filha Roberta, e deixa Gonçalo desacreditado. Matias está furioso em sua sala, quando sua secretária chega e fala que estão procurando por ele, e então Matias grita dizendo que não quer ver ninguém, e quando olha para fora vê que é Jerônimo, que fala que os dois precisam conversar, e então Matias vai para cima dele e fala que não quer ver Jerônimo nunca mais em sua vida. Gonçalo está desacreditado que Roberta tenha feito isso com sua irmã. E Honório conta que ameaçou Diego e que ele disse que a ideia foi toda dela. E então Gonçalo pega o telefone e liga para casa, e fala para Josefina avisar Roberta que ele está indo para casa e que quer ela lá. E Josefina pergunta o porquê, e ele garante que ela já vai saber. Lá fora, Matias está furioso com Jerônimo dizendo que ele sabia muito bem que amava Renata e o traiu. E nisso Gonçalo e Honório aparecem para separar, e Renata e Adriana e também outros funcionários aparecem para ver o que está acontecendo. E então Gonçalo fala para o filho se acalmar, e ele manda Jerônimo ir embora, mas ele insiste dizendo que precisa se explicar, mas Honório fala que esse não é o lugar ideal. E então Jerônimo fala que está disposto a se explicar e se Matias quiser ouvir pode procurar por ele. E então vai embora. E Renata vai atrás dele. No clube, Roberta recebe a ligação de sua mãe, que avisa que Gonçalo ligou furioso e quer falar com ela em casa. Mas Roberta não quer ir porque está no clube. Porém Josefina fala que o futuro delas depende de estar tudo bem com Gonçalo. E então dá ordens para Roberta ir para casa agora. Na empresa, Renata fala que Jerônimo não deveria ter ido até lá, mas ele fala que sentiu que precisava ir falar com Matias para se explicar, e então pergunta o que ela vai fazer, e Renata diz que vai terminar de arrumar suas coisas para ir embora, e então eles se abraçam. Matias está furioso, e Gonçalo fala para ele se acalmar, e Honório diz que a melhor coisa é aceitar a renúncia de Renata, e então Gonçalo diz que ele tem razão, porque assim Matias fica longe dele e de Jerônimo. Honório diz que vai falar com Renata sobre outro assunto e sai, e Matias quer saber do que se trata, e Gonçalo explica que é Roberta que está por trás das fotos de Renata. E Matias não acredita. E pergunta o que ela ganharia com isso. E Gonçalo diz que eles vão descobrir agora. E chama ele para ir à casa. Mas Matias se recusa, dizendo que prefere manter distância. Enquanto isso, Inês e Isidro estão com o doutor de Andrezinho. E ela pergunta como será o próximo tratamento se o menino não reagir ao primeiro, mas o doutor fala para eles só pensarem nisso se o primeiro não der certo, mas Inês garante que vai sim, porque já rezou muito por seu filho. Por outro lado, Clara está com Andrezinho, e ele conta que fez um acordo com Deus e que pediu para ele o curar para que seus pais não sofram. E que quando crescer vai se tornar médico para curar todos os meninos com leucemia. E então Clara fica emocionada e abraça o menino. E nesse meio tempo, Honório fala para Renata ir à casa Monterrúbio para limpar seu nome, mas ela fala que não tem mais o que fazer, e que já decepcionou toda a sua família, mas Honório diz que isso é questão de justiça. E que prometeu ir até o final para descobrir o porquê daquelas fotos. E então Adriana diz que ele tem razão, e que a amiga deve ir. E então ela aceita e abraça o tio. Ele sai da sala,
e Adriana fala que quer um tio como ele, e Renata fala que Honório é maravilhoso. No povoado, Alfonsina está trabalhando, quando Álvaro chega dizendo que estava preocupado com ela por causa da briga entre Augusto e Carlos, e ela fala que ficou na dúvida sem saber quem respeitava, e diz que está com medo de ser demitida. Mas Álvaro garante que isso não vai acontecer, porque os vinhedos não seriam os mesmos sem as mãos dela, e garante que acabaria com sua parceria com Augusto se ele pensasse em fazer isso. Enquanto isso, o padre fala para Carina que Lázaro é muito orgulhoso e que não vai trabalhar com Álvaro, e então diz que arrumou um trabalho para ele de capataz com os amigos, mas Carina fala que esse lugar é muito longe, e que Matilde vai sentir muita falta dele. Mas o padre diz que essa é a única opção que ele teve. Carlos conversa com o advogado de Augusto, e entrega os papéis para a compra da fazenda, e então o homem fala que precisa ser rápido, porque Augusto quer que tudo esteja pronto em uma semana, afinal já é o dono da fazenda. Mas Carlos diz que também tem suas influências, e que não vai se mover da fazenda até que tudo esteja certo, e pede para ele avisar Augusto sobre quais direitos tem e quais não tem. Por outro lado, Constanza chega na sala de Regina e fala que precisa sair porque Honório ligou para ela e quer contar algo sobre Renata que mexeu com a estrutura da família, e então Regina diz que ela pode ir, e Constanza vai depressa para casa. Na empresa, Renata coloca suas coisas no carro, e Adriana fala que já avisou sua mãe que ela vai morar lá, e Renata agradece muito e diz que só vai ser por uns dias até encontrar um lugar, mas Adriana diz que ela é super bem-vinda. Renata fala que ela é muito sua amiga, e que ficou mais feliz porque seu tio e a mãe dela são velhos amigos. E então Adriana conta que sua mãe não reagiu muito bem à visita de Honório, e que disse que ele está muito bem e com uma esposa linda, e ela toda acabada. Mas Renata não concorda e fala que Ágata está muito bem, e Adriana diz que achou isso muito estranho. Gonçalo chega em casa e chama por Roberta, e Josefina fala que elas já estão ali e quer saber o que houve, e Gonçalo fala que eles vão até a casa de Constanza, e lá elas vão saber o que aconteceu. Chegando lá, todos se reúnem, e então Josefina quer saber o que está se passando. E Gonçalo fala que Honório descobriu quem foram os responsáveis por espalhar as fotos de Renata, e Honório revela que foi Diego e que a mandante foi Roberta. Ela fala que isso é mentira, e então Honório chama Diego e pergunta quem mandou ele fazer aquilo. E ele fala na frente de todo mundo que foi Roberta. E enquanto isso, Regina está preocupada com o que pode estar acontecendo na casa de Constanza. E começa a se perguntar por que Renata e sua família a preocupa tanto. De volta à reunião, Roberta chora dizendo que é tudo mentira, mas Diego garante que é verdade, e diz que eles combinaram tudo no clube, e que ela prometeu que ninguém ficaria sabendo de nada. Mas não foi assim. Enquanto isso, Jerônimo pede para sua contadora fazer uma carta dizendo que ele está na ruína. Por que precisa dizer isso para uma pessoa e testar a fidelidade dela? Na casa, Renata quer saber o porquê Diego e Roberta fizeram aquilo, e Diego fala que Roberta odeia e que é sua pior inimiga. E então vai embora, e Constanza fala que isso é verdade, e que ela sempre quis ser como a irmã, e Roberta manda a tia calar a boca. E fala que ela quer destruir sua família, mas garante para Gonçalo que não fez nada e começa a chorar muito e depois simula um desmaio. Enquanto isso, Clara dá forças para Regina sair para jantar com Antônio e assumir um relacionamento com ele. Na reunião de família, Roberta fala para Josefina que já está melhor, e depois fala para o pai que é inocente,
e as duas resolvem ir embora. Gonçalo fala para Renata que depois vai procurar por ela para os dois conversarem, e também vai para casa. Adriana fala que Roberta é muito atriz, e eles concordam, e então Renata agradece ao tio pela ajuda, e Constanza quer saber o porquê Josefina disse que o teatro dela acabou, e Renata fala que outro dia conta para a tia. E então eles falam que aquela casa também é de Renata, e que eles continuam sendo sua família. Na mansão, Josefina fala para Gonçalo deixar Roberta em paz, porque ela passou por muitas emoções, e então o marido diz que ela não é a única, e que Renata também está mal, e garante que esse assunto ainda não acabou. No quarto, Josefina fala que Roberta é uma estúpida porque garantiu que Diego estava sob controle, e então fala que ela vai precisar convencer ele a se retratar. Mas Roberta diz que não porque não quer vê-lo nunca mais. Mas Josefina diz que se ela quiser continuar naquela família terá que fazer isso. E então Roberta pergunta que tipo de mãe ela é, que expõe a filha a tantas coisas, e quer saber se ela é realmente filha dela. Josefina dá risada, e fala que se ela não fosse sua filha não se importaria com ela, e garante que para manter sua posição social, às vezes terá que contar algumas mentiras. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.